Olá a todos! Neste vídeo vamos abordar lições fundamentais para a compreensão do livro de Gálatas. Começamos com uma pequena introdução. O livro de Gálatas, ele é talvez o livro mais utilizado por grupos que defendem o não cumprimento da Torá, da lei do Eterno, para justificar que a lei teria de alguma forma sido revogada. Nós vimos que a palavra lei tem vários significados e que, portanto, a revogação da lei não pode ser suposta simplesmente pelo fato de haver a palavra lei utilizada num contexto negativo no Novo Testamento. Neste vídeo nós vamos então analisar algumas informações cruciais para compreendermos melhor o contexto do livro de Gálatas e assim entendermos a sua mensagem. Começamos com a primeira lição, o grupo da circuncisão. Paulo menciona esse grupo chamado os da circuncisão, por exemplo em Gálatas, Galatia 2:12, dizendo assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram e se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Isso falando de Quefa, de Pedro. Quem era esse grupo aqui, Shaul, aqui Paulo chama de os da circuncisão? É importante nós lermos os versos 13 e 14, especialmente o verso 13, que demonstra claramente que Paulo fazia uma diferença entre os judeus e este grupo da circuncisão. Porque diz assim, no verso 13, e os outros judeus também dissimulavam com ele. Ou seja, Quefa, Pedro era um judeu, e havia outro grupo de judeus que por conta da pressão desse grupo da circuncisão, chamado da circuncisão, estavam agindo de uma forma inadequada. Ora, aqui já vemos então que os judeus não é a mesma coisa que o grupo da circuncisão. Nós vimos também, em Atos 15, verso 1, que esse grupo demandava circuncisão para a salvação, que é algo que a Bíblia jamais exige ou menciona. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Existem informações históricas sobre esse grupo de fariseus demonstrando que, de fato, esse era um ponto importante na sua teologia. Temos aqui um exemplo da Jewish Encyclopedia, Enciclopédia Judaica, no seu artigo sobre circuncisão. A questão entre os partidos Zelote e Liberal acerca da circuncisão de prosélitos permaneceu aberta nos tempos tanaíticos. Rabino Josué, afirmando que a imersão ou rito batismal tornava a pessoa um prosélito pleno, mesmo sem circuncisão, porque Israel, quando recebeu a Torá, não requereu nenhuma iniciação além da imersão purificadora. Enquanto Rabino Eliezer faz da circuncisão uma condição para a admissão de um prosélito e declara o rito batismal como consequência, que é a referência no Talmud em Yebamot 46a. Ora, isso é importante para nós compreendermos, porque na teologia neotestamentária, o transformar alguém em prosélito passa por essa pessoa receber a salvação. E se a pessoa, então, é condicionada como prosélito a fazer a circuncisão para ingresso no povo do Eterno, então isso significa afirmar que a pessoa precisa se circuncisar para se salvar, o que é algo que a Bíblia jamais coloca. Nós temos aqui também em Yebamot 71a, dizendo assim: o todo misericordioso mencionou o incircunciso porque ele é repulsivo. Então nós podemos ver aqui uma repulsa dos fariseus aos incircuncisos. Isso ficou muito forte, principalmente a partir da dominação greco-síria de Antíoco Epifânio, em que a circuncisão foi proibida. Então havia uma forte disputa entre os judeus helenizados, que muitas vezes deixavam de lado algumas práticas da lei mosaica, e os judeus que eram mais tradicionalistas. Isso acabou gerando uma certa aversão a pessoas que não fossem circuncisadas. Os que guardam o Shabat e não são circuncisados são intrusos e merecem punição. Isso em Devarim Rabbah e Maasei Torah. Aqui nós vemos exatamente a mesma coisa. A circuncisão colocada como uma condição para um prosélito verdadeiro, para alguém que é salvo, alguém que entra num relacionamento com o Eterno. Sem essa circuncisão, a pessoa então seria considerada uma pessoa não salva ou de status inferior. E nós vemos aqui, exatamente em Yebamot 71a, dizendo o seguinte: um prosélito que foi circuncisado, apesar de ainda não ter passado por imersão ritual, é considerado um prosélito apropriado. Então aqui a gente vê muito claramente essa teologia de que a circuncisão era requisito de salvação. Portanto, analisando essa parte teológica desse grupo da circuncisão, que era um grupo que essencialmente defendia que a circuncisão era necessária para a salvação, o que nós podemos concluir sobre quem não era o grupo da circuncisão? Como nós já vimos,
O grupo da circuncisão não eram pessoas simplesmente circuncisadas, assim como também não eram pessoas que simplesmente criam que a circuncisão era vigente. Eram pessoas que pegavam a circuncisão e transformavam num rito de salvação. Então aqui, exatamente, quem era o grupo da circuncisão? Pessoas, primeiramente, que exigiam circuncisão imediata dos prosélitos. E nós vemos aqui, inclusive, que Atos 15 não diz isso. Atos 15, 21 fala que Moisés era pregado a cada Shabat, a cada sábado nas sinagogas, o que dá um indício de que os prosélitos deveriam primeiro ouvir falar da lei mosaica para depois se circuncisarem e não se circuncisarem por conta de uma pressão por uma salvação. E também fazia parte desse grupo da circuncisão pessoas que defendiam que a circuncisão é um requisito de salvação. Uma coisa está atrelada à outra. Então, se a circuncisão ela é uma condição de salvação, ela é uma condição necessária e imediata para os prosélitos. Qual seria o equivalente moderno desse tipo de posição? A gente poderia falar de um grupo do batismo, assim como existia o grupo da circuncisão. Como assim um grupo do batismo? Exatamente aquelas pessoas que defendem que uma pessoa precisa ser batizada para ser salva. E por isso, muitas vezes, inclusive, pressionam para um batismo imediato, às vezes até um batismo de crianças, justamente porque o batismo é colocado como condição para se fazer um prosélito, visto que o prosélito precisa entrar na aliança de salvação. A Enciclopédia Católica, no seu artigo sobre batismo, diz assim: todos que partem desta vida, evidentemente, sem batismo, são excluídos da visão do eterno. Então, essa é uma posição católica, o batismo como condição de salvação. E Lutero também tinha esse tipo de crença, talvez até pela influência do seu background católico, e isso ainda influencia alguns grupos luteranos hoje. Ademais, é o mais solene e estritamente ordenado que devemos ser batizados ou não podemos ser salvos. Existem grupos, inclusive mais modernos do que isso, que também resgatam essa prática de que é necessário o batismo para ser salvo. E qual é a conclusão disso? Para citar um teólogo da Igreja Presbiteriana Ortodoxa, o batismo não garante salvação, assim como a circuncisão não garantia salvação. Nós vemos, por toda a teologia neotestamentária, que a salvação vem por meio da fé em Yeshua e não através do cumprimento de alguns mandamentos ou de alguns ritos, conforme alguns grupos determinavam. E se fez isso com a circuncisão, assim como se fez isso com o batismo. Porém, assim como o mau uso do batismo, ou seja, do uso do batismo como elemento de salvação, não invalida a prática do batismo, o batismo ele não deixa de ser importante. Não é porque eu não acredito que o batismo salva, que significa que eu vou deixar de batizar. O fato de um grupo distorcer a prática do batismo não faz do batismo uma prática inválida. Da mesma forma, o mau uso que havia da circuncisão naquela época, ao contrário do que se pensa, não invalida a prática da circuncisão propriamente dita. Segunda lição, obras da lei. Paulo usa esse termo com frequência, esse termo aparece muito em Galatia, em Gálatas. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3:10. Isso é muito importante, porque se esses que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, a gente precisa entender o que eram essas obras da lei para podermos compreender a mensagem de Shaul de Paulo. No vídeo 5 lições sobre a lei, nós vimos que obras da lei não eram cumprir a lei do eterno, e sim uma série de acréscimos ritualísticos em volta da lei do eterno que compunham todo o sistema legal judaico. Vamos dar uma olhada no que dizem os manuscritos do Mar Morto, na única passagem fora os escritos de Paulo em que o termo aparece. Agora vos escrevemos algumas obras da lei, as quais determinamos que seriam benéficas a vós e a vosso povo, porque vimos que possuís insight e conhecimento da lei. Quando descobrirdes que a essência de nossas palavras são verdadeiras, vos será imputado por justiça ao fazerdes o que é reto e bom perante ele, para vosso benefício e para o de Israel. Isso em 4Q MMT. Esse manuscrito, Mixat Masei HaTorah, algumas obras da lei, ele traz uma série de recomendações. E para que nós possamos entender o que significam essas obras da lei, é preciso ler esse manuscrito e entendermos do que ele fala. Vamos fazer aqui um pequeno
pequeno resumo do 4QMMT, portanto. 4QMMT é um manuscrito que é uma carta de sacerdotes exilados aos fariseus. É preciso compreender que já desde um pouco antes da época de Yeshua, o sistema do templo estava completamente corrompido por uma série de interesses políticos, alguns dos quais, inclusive, se aliançavam com os interesses de Roma. E, portanto, uma série de sacerdotes se exilou nas cavernas do Mar Morto, levando consigo uma gama enorme de manuscritos. E esses sacerdotes, então, escrevem a um grupo de fariseus, justamente com esse conteúdo de obras da lei. E a preocupação deles, essencial, era com o estado de pureza do templo, que era o centro, o cerne da fé judaica naquela época. Então vamos dar uma olhada no que diz esse manuscrito. O que eram, então, as obras da lei? Um resumo aqui dos principais elementos desses manuscritos. Preocupação com a pureza cerimonial do templo. Esse era um elemento muito forte, talvez o mais forte, dentro do 4QMMT. Segundo, restrições a gentios e contato com os mesmos. Havia uma grande xenofobia desde a época de Antíoco Epifânio, por conta até do estado de dominação que vivia o povo de Israel. Preocupação com impureza causada por animais, principalmente em Jerusalém. Restrição de acesso a enfermos e deficientes. Isso era algo que também vinha da teologia deles, de que se uma pessoa fosse enferma ou se uma pessoa fosse deficiente, ela não poderia frequentar o templo além de um certo ponto. E um completo evitar de casamentos entre sacerdotes e outros israelitas. A Torá, a lei, dá uma série de recomendações para o casamento daqueles que eram da classe sacerdotal. Porém, a Torá não diz que aqueles que eram da classe sacerdotal não deveriam se casar com outros israelitas de outras tribos. Nenhum desses preceitos mencionados acima é um preceito bíblico. Nenhum deles você encontra na lei mosaica ou na Torá, são todos acréscimos que se formaram por um excesso de zelo ritualístico. Nenhum desses preceitos é igual a obedecer à lei do Eterno. O fato de não se seguirem esses preceitos não significa que a lei do Eterno não está sendo seguida. E todos eles são distorções do propósito das Escrituras. Por quê? Eles pegam justamente o aspecto da preocupação cerimonial e levam isso ao extremo, não compreendendo que o cerimonial trazia por trás um espírito da coisa que deveria ser compreendido. E aqui uma passagem de um teólogo, James D. Dunn, que é professor doutor emérito da University of Durham, que diz o seguinte em sua obra 4QMMT and Galatians. Em Gálatas, Paulo faz objeção precisamente ao tipo de entendimento e atitude que encontramos expressos em 4QMMT, em comum com outras vertentes do judaísmo do Segundo Templo. Paulo insistia que a justificação dependia da fé em Yeshua e não da fidelidade a regras e práticas que requeriam a separação dos infiéis, do judeu para com o gentio. Então perceba que essa posição, essa visão de que justamente essas obras da lei se referiam a uma atitude de excesso de zelo para com a lei mosaica, indo muito além dos preceitos da lei mosaica, é algo que é muito difundido no meio acadêmico. Portanto, algumas conclusões são importantes aqui. Primeiramente, obras da lei não se referia a cumprir a lei do Eterno, mas sim podemos dizer ao operar a lei do Eterno, ao adicionar, agregar a lei do Eterno. Obras da lei é melhor entendido, talvez, do que simplesmente obras da lei, que é um termo desconectado do seu contexto, como regras ou acréscimos legalistas. E essas regras legalistas, elas eram totalmente humanas, não eram regras bíblicas e eram muitas vezes até xenofóbicas. E essa leitura, como nós vimos, é confirmada no meio acadêmico. Portanto, não é algo que nós estamos inventando uma nova interpretação, uma nova forma de enxergar o contexto de Paulo, mas sim algo que o meio acadêmico confirma ampla e largamente.